Ok. Então, pessoal, uma boa noite para vocês todos. Que nós tenhamos uma noite bem agradável de trabalho. Vamos ter que trabalhar bastante hoje para dar conta do recado. Nós vamos dividir hoje a nossa noite de estudos em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou dar vou fazer um certo fechamento da disciplina da sexualidade humana. E eu vou colocar aqui, na realidade é uma aula palestra, né? Porque eu faço muitas palestras para casais sobre sexualidade, e então nós vamos ver essa questão. Primeira aula, a professora Sara deu aquela questão da visão sistêmica da sexualidade, como a gente pode usar o genograma para tentar ampliar, né, tentar encontrar caminhos para as dificuldades da sexualidade. Ah, depois, as meninas fizeram aquela aula na semana passada, né? Vocês viram que, de vez em quando, a gente avança um dia, né? Não deixa passar 15 dias. Então, eu passei o calendário até o final do curso para vocês se organizarem melhor, né? E aí, tem uma... Eu vou ver se eu tenho gravado uma aula da doutora Carla, que ela trabalha com essa questão da sexualidade, principalmente da mulher, né? Então, as meninas foram contempladas na aula passada, que foi passado, né? Muitas informações legais importantes sobre a sexualidade, né? E eu penso que aquela questão do desejo espontâneo, né? E do desejo estimulado, né? Ela é muito importante para vocês, como terapeutas, saberem, né? Para orientar as pessoas, porque às vezes nunca uma pessoa passou né? Nunca ninguém falou para o teu cliente, casal, né? A questão do desejo responsivo e do desejo espontâneo. Então, tem muita gente que não tem o desejo espontâneo, que ele é responsivo, e a pessoa se acha a última ou o último dos anormais. Tanto o desejo espontâneo e responsivo está aplicado à sexualidade, ao desejo sexual da mulher, quanto do homem. Então, existe também uma questão cultural, né? Um certo tabu de que sempre o homem que precisa iniciar a, a questão da sexualidade. O homem precisa demonstrar o seu desejo, né? E a mulher, então, vai atrás. E não é assim. Existe, né, uma cultura machista de que a mulher não pode tomar frente, porque senão ela é tida como, enfim, como antigamente, no tempo que a gente namorava, a moça que era muito espontânea chamava de assanhada, né? Não sei se o tempo de vocês falava isso. Aquela lá é muito assanhada, né? Então, parece que leva esses conceitos para dentro do casamento, e se a mulher ela expõe o seu desejo sexual, ela é uma mulher assanhada, né? Porque esse é papel do homem. O homem que tem que tomar frente, é o homem que tem que começar. Então, fechando essa questão, tanto a mulher quanto o homem pode ter uma preponderância no desejo espontâneo ou no desejo responsivo, tá? E isso é igual para homens e mulheres. Parece que acontece mais nas mulheres, mas aí entra a questão, por que será, né? O que que a cultura, né, influencia nessa questão, né? Então, uma mulher com desejo responsivo tá tudo certo, mas o homem tem que ter o desejo espontâneo, senão ele não é homem. Não é assim, não é assim.
Então, eu acho que foi muito esclarecedor para muitas coisas a aula passada, né? E aí, o que acontece? Vai vir uma professora que é especialista em distúrbios sexuais masculinos, igual as meninas da aula passada, e ela vai trazer uma visão da questão da sexualidade do homem. Só que essa professora não pôde dar a aula agora no emendar da disciplina. Então, o que que nós vamos fazer? Hoje eu vou passar uma geralzona da sexualidade do casal, né? E depois, eu não estou com o calendário aqui, mas eu já está tudo certo com essa professora que vai dar a aula. Já vou ver para vocês o dia que vai ser. Dia 11 de novembro, tá? A professora Sheila vai dar essa aula que vai contemplar a sexualidade do homem, né? Porque na aula passada ficou muito, né? Foi trabalhado muito a questão da sexualidade da mulher. Bom, feito isso, nós vamos iniciar aqui então a nossa aula, onde eu vou trazer uma visão da sexualidade do casal, tá? Então vamos lá. Sexualidade do casal, né? Segundo uma visão sistêmica. Já falei para vocês que, baseado nos meus estudos sobre satisfação conjugal, nós criamos há vários anos atrás o programa Casamentos Funcionais, tá? Programa Casamentos Funcionais é um programa do Instituto Famílias Funcionais, do qual nós trabalhamos, ele é um programa psicoeducativo para casais. Eu não lembro se eu já passei o artigo. Vou passar o artigo para vocês, que saiu ano passado numa revista, eu e o professor Marcos. A gente apresentou esse artigo, né, sobre a satisfação conjugal. Foi publicado. Então, a terapia dos casais, né? Eu trabalho muito terapia de casal online, né? Dá muito certo, é muito interessante e hoje as pessoas estão tendo mais acesso à terapia, né, em função da questão do online. Eu achei muito bonitinho isso aqui, por isso que eu botei, né? É, o menino pergunta para a menina, né? Quer casar comigo? Aí o outro responde, não posso. Na minha família, a gente só se casa entre nós mesmos. Meu avô se casou com a minha avó. Meu tio se casou com a minha tia. E a minha mãe casou com meu pai. Então, a gente só se casa entre famílias aqui. A ingenuidade da criança, né? Achei muito legal isso daí. Bom, já falei para vocês que nos evangelhos traz a questão, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, deixar pai e mãe tem a ver com o processo de diferenciação da família de origem. Unir-se à sua esposa tem a ver com o processo do vínculo, da formação do vínculo do casal, tá? E tornar-se uma só carne tem a ver com a intimidade também, e também com vínculos, né? E é interessante, né, que as nossas teorias, elas vêm a calhar com que o evangelho ali, com que a Bíblia traz, né, sobre o casamento. Então, o casamento é a coisa para adultos maduros e bem resolvidos. Meninos que casam destroem pessoas, sonhos e projetos de vida. Aqui não está falando só meninos, né? Tem um A ali também, que é meninos e meninas que se casam, muitas vezes eles acabam, né, dando problemas a outra pessoa, né? Então, a sexualidade, pois nós vamos ver essa questão, né, que é uma relação para adultos, uma relação para adultos.
O sexo é uma força primária, conforme o Freud falou, né? A maioria dos animais, eles usam para procriação. A espécie humana, o sexo é prazer, esporte, obsessão. Dinheiro, fome, desejo de poder e o sexo são forças primárias de motivação, tá? Sexualidade dos indivíduos tem a ver com a fase, nós olhando lá na teoria psicanalítica, nós vamos ver as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Que é a fase oral, a fase anal, fase fálica e a fase genital. E tem entre a fálica e a genital um período de latência, tá? Então, nós precisamos compreender esta questão, né? Olha só, o amadurecimento biológico viabiliza a sexualidade relacional. O casamento é troca das experiências sexuais entre adultos. Ok? Deixa eu tirar aqui a tela inteira. Nós vamos ver. Stop aqui. Olha só. Existe muita coisa mal falada do Freud, que o Freud só pensava em sexo, né? Que o Freud, né? Depois veio o Jung. O Jung, ele era filho de um pastor evangélico e ele ficou meio chocado com o que o Freud falava sobre a sexualidade. Mas, hoje, muito do que se conhece da sexualidade, dos estudos científicos, tem a ver com aquele início do desenvolvimento sexual que o Freud trouxe, tá? Antes do Freud, achava-se que sexualidade era só no mundo adulto, né? E aí o Freud trouxe essa coisa, porque ele trouxe o conceito de pulsão, ele trouxe o conceito do instinto e ele trouxe a questão do desenvolvimento sexual. Então, por exemplo, para haver vida, para haver crescimento, a criança tem que ter prazer oral no, no amamentar, né? No mamar no peito da mãe. Porque ela vai buscar isso, porque isso, além de alimentar, gera prazer. E aí o Freud traz essa questão da sexualidade infantil. Só que as pessoas confundem as coisas, né? As pessoas confundem as coisas em relação à sexualidade. Quando se fala de sexualidade infantil, não se fala, não se vê como a sexualidade do adulto, tá? Então, por exemplo, a criança passa pela fase oral, que ela vai ter prazer oral no mamar, né? No sugar o seio da mãe, tá? Olha só, gente, por que que o beijo estimula tanto o desejo sexual? Porque no beijo ele está conectado a questões de sexualidade também, tá? E isso tem a ver com a fase oral, que começou lá o prazer que dá né, na boca. Então, por isso que casais precisam se beijar na boca, porque isso alimenta a intimidade, isso alimenta a sexualidade do casal, né? Então, isso está ligado à fase oral, tá? Depois veio a fase anal, que é a fase que a criança vai ter o controle dos esfíncteres, que ela tem, inclusive, uma questão com o cocô, que gera prazer, essa fase está ligado ao controle esfincteriano, tá? Então,
A região anal também, ela tem, ela é ricamente, ela é cheia de terminais nervosos que também, em todo o assoalho pélvico, né, o toque nessas regiões dá prazer. Bom, não estou querendo, não vou entrar numa picada aqui sem, né, um beco sem saída, porque isso daí tem, então, muitas, pode-se levar essa conversa para muitas questões. Porém, é uma fase do desenvolvimento da criança. Depois a criança vai ter a fase fálica, que é a fase que ela descobre os seus órgãos sexuais, né? E aí ela vai ter prazer no tocar, né, os seus órgãos sexuais. E isso é natural, é prazeroso e está ligado à sexualidade da criança, né? Depois vem um período de latência, e aí ocorre o amadurecimento biológico do ser humano, onde a menina vai entrar na menarca e vai ter a primeira menstruação, o menino vai ter ejaculação com espermatozoides, já que eles podem, então, procriar. E aí vem o outro como um objeto desejante, tá? O outro é objeto do desejo, tá? Ok. Aí o indivíduo, ele amadurece, se torna adulto, e ele então vai procurar o desejo genital, o desejo genital, tá? Então, por exemplo, quando todas essas fases, elas seguem dando estímulos sexuais no mundo adulto. Então, o beijo, o toque nas regiões genitais, é, a questão dessa questão fálica, né? E aí, no mundo adulto, por isso que, depois eu acho que eu vou colocar ali, a sexualidade, né, o sexo no mundo adulto, ele é para adultos, não é para crianças. Indivíduos que não crescem, eles vão ter dificuldades de desenvolver a sua sexualidade, tá? Bom, no ato sexual existe todo um conjunto, né, de estímulos que podem ser usados, né? Mas nessa fase adulta, o objeto final é a penetração, é o pênis e a vagina, que é o que gera prazer. A mulher deseja ser penetrada e o homem deseja penetrar. Então, isso é o final é o objetivo final na sexualidade do adulto, tá? Por que que tem pessoas, então, que desenvolvem algumas questões, né? Aí existe os chamados, assim, desvios da sexualidade, né? Do desenvolvimento normal. Muitas vezes um indivíduo pode ficar preso a uma fase, né, dessas lá da infância e ele focar sua sexualidade para algo que não seja o finalmente que é a genitalidade do sexo, tá? Então, tem pessoas que têm mais prazer, né, em outros estímulos, mas veja bem, todos os estímulos geram prazer, eles fazem parte do comportamento sexual, porém, a finalidade da sexualidade do adulto é a genitalidade, tá? Então, isso é importante a gente compreender. Deixa eu passar de novo aqui. Deixa eu colocar aqui.
Ver se a tela inteira está aqui. Não. Não foi a tela inteira, né? Está aparecendo a tela inteira para vocês? Não, né? Então, vamos lá. Então, gente, um programa psicoeducativo, ele é importante, por quê? Porque nessa parte pedagógica da terapia de casal, existe muitas informações, muitas vezes, que os casais não tiveram, ou tiveram de forma deturpada, tá? Então, amadurecimento biológico viabiliza a sexualidade relacional, tá? Que, segundo a teoria psicanalítica, ele vai jogar que o outro, então, se torna o objeto do desejo, tá? O casamento é a troca de experiências sexuais entre adultos e uma construção da sexualidade dos adultos. E hoje de manhã eu estava atendendo uma paciente que estava colocando essas questões, né? Que as pessoas muitas vezes fazem a fantasia de que todas as relações, né, sexuais que vai ter no casamento que vão ser lindas, maravilhosas, mas não. Existem diferentes questões, diferentes maneiras, né? Enfim, em algumas relações ela poderá ser mais prazerosa, outras menos, e a necessidade do casal compreender melhor isso, tá? Então, a finalidade da sexualidade nos animais é reprodução. Nos humanos, ela é desregulada. Depende de experiência subjetiva. Anotem isso. A sexualidade humana, ela é fruto de uma experiência subjetiva. O que é uma experiência subjetiva? É aquilo que o indivíduo vai construindo. Então, alguns imaginam assim que é tudo automático, né? Então, a pessoa chega adulta, tá tudo certo, ela sabe tudo sobre sexualidade, daí se casa, isso vai ser uma maravilha, e não é assim. O casal precisa construir, e essa construção, ela depende de experiências subjetivas. Por que que a sexualidade dos animais é regulada e dos humanos é desregulada? Por que que vocês acham? Respondam-me. Deixar aqui. Por que que nos animais a sexualidade deles é regulada e eles não precisam fazer terapia por problemas sexuais? E o humano, ela vem desregulada. Por quê? Eu acho que é Razão? porque ela é... Sandra? Olha, eu entendo que tem vários fatores que interferem para ela ser desregulada. Fatores culturais, influência familiar, né? Uhum, A idade, o preparo para chegar, sei lá, nessa fase. sim. O que mais? Nossa, fatores emocionais, financeiros e por aí vai. Sim. Ô, Sandra, os animais têm dificuldades sexuais quando não têm dinheiro para comer ração? Então, olha só. Não, porque eles nem, nem têm essa noção. Tá. Mas, por exemplo, um cão, a fêmea e o macho, quando que eles têm relação sexual? Quando que um cachorro e uma cachorra têm relação sexual? Quando eles estão naquela fase que você fala que é a fase do cio, né, da reprodução ali e tal. Exatamente. Então, o objetivo da sexualidade do mundo animal é para quê? É para Procriação. reprodução.
É, procriação. reprodução, procriação. Procriação. E no humano não é assim. O Eli tem 2 filhos, né? Então, ninguém aqui está pensando que o Eli e a Jane fizeram sexo só 2 vezes durante o casamento, quando eles procriaram os meninos, né? Então, é diferente. Por isso que ela é subjetiva e precisa ser construída, ela não vem pronta. E se um indivíduo se casar 10 vezes, 10 vezes ele tem que construir essa relação na intimidade e subjetividade de ambos, né, do casal. Porque cada pessoa vem com uma bagagem e a gente precisa entender isso, que isso é importante, né? Então, tem muitas questões subjetivas. Então, o marido de uma de vocês não é igual ao marido da outra, a esposa não é igual ao esposo do outro, porque a sexualidade é construída numa subjetividade. E a gente precisa compreender, porque as pessoas muitas vezes, olha como a questão psicoeducativa é importante, né? Eu trabalho muito com casais, encontro casais, enfim, e às vezes as pessoas, elas acham que elas não são normais, né? E elas acham que o normal é o padrãozinho tal e tal e tal da sexualidade. E ela é subjetiva, ela precisa ser construída. Só que dentro de um casamento, a sexualidade, para ser boa, tem que ser boa para quem? Ela tem que ser prazerosa para os dois, para ambos, né? E só aí já tem uma questão. Ah, uma das principais questões, né, que a gente vê entre os casais dos conflitos da sexualidade, claro que como ela é subjetiva, e bem falou a Sandra, né, que depende se, né, tá faltando dinheiro, se tem dinheiro para comprar comida, se pagou as contas, tudo isso entra muitas vezes na subjetividade. Para a mulher tem alguma a mulher tem um olhar diferente, e a subjetividade da sexualidade da mulher é diferente e do homem também. Então veja bem, é dentro dessa construção. Então não tem modelito, tá? Por exemplo, isso que eu falei para vocês antes, que o indivíduo passa pelo desenvolvimento psicossexual desde a fase oral e vai indo, tem um período da latência da criança, quando ela entra no mundo cognitivo, lá, primeira, segunda série, e depois vem a puberdade, depois vem a adolescência, e aí vem os hormônios, e aí vem a mil essas questões da sexualidade. Então, ela é uma construção e ela é baseada nas experiências. E ela também é baseada nas experiências que o indivíduo teve desde o nascimento. Porque, por exemplo, se ele, ah, se o indivíduo não consegue ultrapassar de uma maneira funcional, tá? Suficientemente boa, como fala o Winnicott, quando o indivíduo não consegue, ele leva o indivíduo na vida adulta, ele vai levar registros da sexualidade do mundo infantil, entenderam? Eu fiz um atendimento de emergência no sábado à noite, por uma questão de o menino falou para a mãe que a meia-irmã, que é filha só do pai, ela estava, ela estava beijando o pipi dele, né? Uma criança de 5 anos e uma criança de 10 anos. Então, eles vieram muito apavorados, com muitas questões. Então, essas experiências sexuais da infância também conta. A criança, ela também tem muitas vezes experiências sexuais com seus pares, porém não é
claro que, eu sempre digo, né? Se o pai e a mãe vê duas crianças, né? Ali numa experiência de toque, né? Da questão da sexualidade, eles devem orientar que não deve fazer isso, né? Com jeitinho, e explicar. Só que isso não é uma relação sexual igual do mundo adulto, porque a criança não desenvolveu todas as fases, né? Por exemplo, a criança, aí a gente tem uma questão. Aí ficamos na questão assim, ó, do atendimento sábado à noite que eu fiz. Como que nós vamos trabalhar com esse menino de 5 anos, né? E com a minha irmã de 10 anos, né? É fruto dessa experiência. Então, veja bem, por que que uma menina de 10 anos fez isso com o meio-irmão? Porque lá no casamento da mãe com o padrasto, essa criança foi exposta à pornografia. Então, veja bem, ela foi alçada ao mundo adulto da sexualidade sem ter condições de assimilar o que que era aquilo. E aí, quando né, como esse padrasto via pornografia na frente dela, ela ganhou um celular e ela começou, a criança de 10 anos, começou a ver pornografia no celular. Então, gente, olha só como isso é ruim e traumatizante, porque nós temos aqui duas experiências de sexualidade. Se as crianças tivessem mais ou menos a mesma idade e não tivesse uma influência do mundo adulto, né, isso não seria traumático, tá? Não seria traumático. O grande trauma das crianças é quando é imposta para ela uma questão do mundo adulto da sexualidade, que é abusiva. Então, a criança foi exposta ao abuso da pornografia do padrasto. Segundo a família, ah, tudo que eles averiguaram, parece que não houve nenhum abuso físico, sexual desse padrasto com essa criança. Mas ela foi exposta, né, a questões do mundo adulto. Então, ela pega isso do mundo adulto e traz para o mundo infantil. E que daí é o problema, né? O que fazer? Então, minhas orientações, né? Essa menina dormia com o irmão no mesmo quarto. E tem um outro quarto que dorme uma irmã mais velha, que é a irmã de pai e mãe dessa menina. Então, orientei, né? Eles conversaram, a menina não negou, daí eles descobriram a questão da pornografia, que essa criança estava envolvida, e aí o menino, ah, agora nós vamos, né? A família vai trabalhar as questões das duas crianças, enfim, né? Então, o conselho, né, a orientação que eu passei é que imediatamente esse menino tem um quarto só para ele, né? Que ele não tenha mais, né, que dormir no mesmo quarto que esta irmã. E a questão do trabalho que tem que ser feito nessa criança de 10 anos, porque ela foi, de certa forma, abusada sexualmente. Porque abuso sexual não é só abuso físico, né? Então, veja bem, o grande problema é misturar a sexualidade do mundo infantil com a sexualidade do mundo adulto, né? A criança não tem condição. Por exemplo, uma criança que ouve gemidos do quarto do pai e da mãe. Ela não sabe o que está acontecendo lá. Eu acompanhei uma questão de uma moça já, que ela se traumatizou com isso, que a mãe, né, gemia e ela não entendia o que estava acontecendo lá. Por isso que é importante os cuidados, né, em relação a isso, porque a criança não vai entender o que que é aquilo lá. Se ocorre gemidos, ela acha que alguém está em sofrimento.
Então, essa moça, durante muitos anos, ouviu os gemidos da mãe, né? E ela, então, trouxe para o mundo adulto algumas dificuldades na sexualidade, tá? E aí ela foi se relacionar com outra moça, tá? Então, assim, não, eu não vou entrar na questão da homossexualidade, que é extremamente complexa, mas, tipo assim, ela fez trouxe uma crença, né, de que os homens são agressivos, porque ela entendia aquilo como uma agressão da parte do pai para a mãe, né? Então, gente, nós precisamos preservar a inocência das crianças. Então, eu acho assim que nós, como terapeutas, temos um dever muito grande de preservar a inocência das crianças, né? Então, veja bem, quanto adulto cheio de traumas e dificuldades da sexualidade porque foi exposta a situações abusivas ou até foi abusada na infância. E ela vai levar isso para o mundo adulto e vai ser uma dificuldade muito grande para ela encarar. E aí, lá no mundo adulto, poderá ter uma série de dificuldades, tá? Então, vamos, seguir em frente aqui. Olha só. Então, aquilo que eu falei, né? No animal é regulado, porque só faz sexo para procriação. No homem é desregulado e depende de experiências subjetivas. E essas experiências subjetivas não são padrão, não existe um padrão para todos. Então, cada um vai construir a sua sexualidade dentro da sua experiência subjetiva. O Freud falou que neuroses e conteúdos sexuais, falou, né, das neuroses e que elas têm conteúdos sexuais reprimidos, tá? A construção de uma sexualidade saudável, né? Então, regular não significa reprimir. Por que que muitas pessoas levam essa visão repressiva, suja, nojenta da sexualidade? Porque elas entenderam dessa forma. Alguma coisa, né? Alguém informou. Aí tem muito disso, que antigamente era assim, né? A sexualidade não podia, né? Até antes de casar, e não vou entrar no mérito da questão, né? Porque, dentro da visão cristã se tem uma visão, né? Em relação a essa questão da sexualidade, de ser exercitada dentro do ambiente seguro do casamento, né? Mas daí assim, ó, gente, muitas vezes para o pai e a mãe, como eles não dão conta, muitas vezes isso antigamente era mais, hoje já é um pouco mais fácil de falar isso com as crianças, o pai e a mãe dizem que é sujo, que é pecado, então a criança passa uma boa fase da sua vida, criança, adolescente, é feio, é sujo, é pecado. Um belo dia, se encontram numa igreja ou num outro lugar, onde eles vão oficializar um casamento, no civil, religioso, enfim, e eles vão regularizar essa situação, e ambos entram para dentro do casamento, muitas vezes é a realidade, né? Sem nenhuma experiência da sexualidade. E na fantasia, eles, assim, acham que vão ter as relações sexuais e isso vai ser assim, a mulher vai ter orgasmos múltiplos, o homem também vai ser fantástico, maravilhoso e lindo. Não, é o começo de uma experiência, né, de construção subjetiva de um relacionamento a dois no mundo adulto, tá? Então, ela é uma construção subjetiva. Cada um é responsável por seus impulsos sexuais. E no casamento, esses impulsos sexuais precisam se encontrarem. Na conjugalidade, se constrói a sexualidade da relação, tá? Aquilo que eu falei no início, que as meninas falaram semana passada. O desejo sexual, existe dois tipos de desejo: o espontâneo e o responsivo.
E isso pode ser atribuído a gênero homem e gênero mulher, tá? Bom, primeiros estudos da ciência, né, os estudos científicos, existia antes do William Master e a Virginia Johnson, existia um relatório chamado Relatório Kinsey, tá? Que um pesquisador desenvolveu nos Estados Unidos, nos anos 50, por aí, 60. E aí depois vem esse casal que a Virginia Johnson, ela era uma psicóloga, o William Master era um ginecologista, e eles se encontraram para experimentos científicos dessa área, porque tanto um quanto o outro, eles estudavam a sexualidade humana. E eles se uniram enquanto pesquisadores, e eles observaram cerca de 10.000 ciclos de respostas sexuais em laboratório. Ou seja, eles observaram 10.000 relações sexuais, heterossexuais, tá? Indivíduos heterossexuais. E com isso eles estudaram, eles monitoraram com eletrodos nas partes íntimas do casal. E eles, então, durante muitos anos, construíram essa pesquisa. Desde 57 até 92, eles pesquisaram sobre isso. Tanto é que eles se encontraram no mundo da pesquisa, acabaram se casando, tendo filhos. Depois de 30 anos, eles se divorciaram, né? E eu brinco que deveria ser muito chato, né? Já que eles descobriram o ciclo da resposta sexual, o desejo, excitação, orgasmo e a resolução, né? Ficar um ali monitorando o outro nessas fases. Mas, enfim, o casamento deles durou 30 anos. Quando eles se separaram, eles pararam, a pesquisa já estava concluída e eles pararam de pesquisar juntos, se separaram mesmo, né? E eles, então, definiram as 4 fases da resposta sexual, tá? E aí entra o desejo, a excitação, que depende de uma série de fatores biológicos, fisiológicos e psíquicos, o orgasmo e a resolução. E aí eles trouxeram, né, esse conceito, eles que, né, descreveram essas 4 fases, né? E, e aí eles trouxeram alguns conceitos muito interessantes, né? Idade não é limitação para a resposta sexual, tá? A idade não limita a resposta sexual. E aí, estou eu lá atendendo e uma senhorinha, acho que eu já falei para vocês, 82 anos. Ela queria saber se ela era normal, que ela tinha uma vontade de ter relação sexual imensa, e ela tinha ficado viúva, né? Então, veja bem, 82 anos, né? A outra senhorinha que trabalhei o luto, né, do marido que ela perdeu, e ela chorava e dizia que ele morreu bem na hora H, né? E eu brinco muito com essa situação, né? Que é momento melhor para morrer, né? No meio de uma festa de prazeres, enfim, né? E esse senhorzinho tinha mais de 80 anos, né? Então, eu brinco muito que naquele dia eu estava no consultório, eu vi essa história, vim para casa, cheguei em casa, falei para minha esposa, eu já decidi a maneira que eu quero morrer, né? Deve ser uma morte muito boa, essa aí. Brincadeiras à parte, né, gente? Nós precisamos compreender toda a complexidade e o terapeuta de casal, ele precisa se informar, né? Porque se eu vou atender casais, como é o meu caso, eu atendo muitos casais, eu preciso ter informações científicas, porque a internet é cheio de bobagem, cheio de coisas, né? De conceitos, de preconceitos, de ah, estigmas, tem que fazer isso, se você
tem tal idade e não transa toda noite com a tua parceria, com a tua esposa, você é normal. E aí vem conceito de que um casal normal tem que ter tantas relações sexuais. Ora, se isso é subjetivo, ele tem que ser construído dentro da intimidade do casamento. Se ambos estiverem satisfeitos por ter uma relação sexual por semana ou 10 dias, né? O problema é deles. Se tá bom para ambos os lados, tá tudo certo. E aí aquilo que eu estava falando, ia falar antes, que é o seguinte, um dos maiores conflitos da sexualidade é a assimetria do desejo, tá? Então, todos esses anos que eu atendo casais, eu pude observar que uma das grandes questões é a questão de um ter um libido, né, sexual maior do que o outro. Um tem uma necessidade de ter relações sexuais com mais frequência e o outro não. E é dentro desse ambiente que nós, enquanto terapeutas de casal, temos que trabalhar as negociações. Como fazer? Precisamos avaliar para ver se está tudo certo com esse casal. Quando a gente trabalha a sexualidade, uma das primeiras coisas é saber se ambos estão em dia com os exames clínicos, né? Então, por exemplo, a, o desejo sexual é algo que pode estar presente e é normal e natural estar presente pela vida toda. E foi a primeira coisa que eu falei para a velhinha de 82, que tá desesperada que ela precisa arrumar um marido de novo, para ela ter relação sexual, que ela ama, né? A primeira coisa, e ela queria saber se ela era uma normal, né? Primeira coisa que eu coloquei para ela, eu disse, tá tudo certo com a senhora, porque o desejo sexual, ele é presente por toda a vida, salvo-se questões do relacionamento, questões clínicas de alguma doença, né? Ou questões emocionais do indivíduo, né? Claro que esse desejo está ligado à frequência da intimidade sexual e cada fase da vida, ela é uma fase diferente. Eu brinco muito, né? É que eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, de 62, com o corpo de 30, de 32, né? O Eli está dizendo também que é. Ia ser uma maravilha, né? A gente, com a experiência da vida, né, de todas as experiências que teve, né, as pauladas que levou na cabeça, né, todo aquilo que nos trouxe até aqui e que hoje, com a idade, hoje com a idade que eu tenho, não me assusto por qualquer coisa, né? Então, olha lá, ó, quem dera, né? Se fosse assim. Então, veja bem, a gente ia ser muito bom, né? Mas Deus é sábio, né? À medida que o corpo já não responde tão bem, né? A cabeça, né? Bem melhorada, daí a gente vive sem tantos conflitos como se vivia com os 30, né? Porque eu não queria os conflitos da minha cabeça que eu tinha com 30 anos. E eu acho que vocês, olhando para trás, também, né? Então, hoje, através das experiências subjetivas que nós tivemos da vida, da construção de relacionamentos e de uma série de coisas, a, a gente, se você evoluiu, né, você tem uma cabeça mais tranquila. Tem problemas? Tem. Todo mundo tem. Sabe quando vai acabar os nossos problemas? Quando a gente esticar as canelas no caixão. As preocupações, os problemas, isso vai ter sempre, né? Só que eu acho, eu penso, né? Até falo por mim, que essas experiências de viver, né, nessa vida tão complexa, elas vão nos dando sabedoria, vão nos dando maturidade, a gente já não se assusta por qualquer coisinha, né? Então, essa é a vantagem, né? Pois bem, seguindo em frente.
Vamos lá. Olha só, e aí tem algumas questões dos benefícios da relação sexual, né? Diminui consequências da falta de relações sexuais. O libido ele pode ir diminuindo se o indivíduo fica muito tempo sem ter uma relação sexual. Claro que isso aí nós vamos ter que calibrar com o tipo de relacionamento com a pessoa, se ela tem ou não tem uma parceria, né, para o relacionamento sexual. Quanto mais sexo você fizer, mais vontade você terá de fazer. Ao mesmo tempo, se você não fizer, a tendência é de que o seu desejo diminua, ok? E a falta de sexo pode induzir a depressão. Na hora do sexo, liberamos dopamina, serotonina, né, neurotransmissores, ocitocina, né, que são neurotransmissores. A falta de sexualidade pode afetar o sono, a falta de relações sexuais, a, as relações químicas que os orgasmos provocam no corpo funcionam como um tranquilizante natural, influenciando na qualidade do sono, pode afetar sua imunidade. O orgasmo, ele aumenta no organismo os níveis de imunoglobulina, que é o anticorpo responsável por combater gripes, resfriados. Aumenta o estresse. O sexo e os orgasmos, eles aliviam as tensões, relaxando os músculos, reduzindo assim os seus sinais, aos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Afeta a sua saúde cardiovascular. Durante o sexo, seu sangue circula mais rápido, liberando vários hormônios importantes para a saúde e para a saúde do seu coração, tá? Você conhece as quatro funções do sexo, e agora é uma abordagem sistêmica, tá? Então, olha só, as quatro funções. Separar. Nossa, Joel, se o sexo lá na Bíblia falou que é para unir o marido e a mulher, né? Deixar pai e mãe, unir sua esposa, e agora é para separar, nós vamos entender. É para unir, para unir. Serve para reproduzir? Serve para reproduzir. E serve para o prazer. Aqui está a complexidade da sexualidade do ser humano, tá? Aqui está a complexidade. Nos animais, é só o terceiro elemento aqui, que é a reprodução. Ok, está ligado ao prazer, né? Mas como que nós vamos ver essa questão? Separar de quem? Sexo ajuda a separar da onde? Da família de origem, tá? A palavra sexo vem do latim secare, e significa seccionar, cortar, romper. O que esta etimologia quer dizer é que a palavra sexo transporta consigo a marca da divisão, do corte e da incompletude. O sexo vem para cortar o cordão umbilical do indivíduo com sua família de origem, para que esse agora, adulto, por meio do sexo, possa seguir sua própria vida e dar continuidade ao ciclo vital. Tá. A maneira que as famílias hoje, no geral, vivem, a maneira como os adolescentes e jovenzinhos vivem na sua casa, isso pode ou não pode influenciar a questão da sexualidade no mundo adulto. O que vocês acham disso? Me contem, abre aí e vão falar. As famílias, elas estão ajudando ou atrapalhando a sexualidade dos indivíduos? André, quer falar? Sim, Fala, então, menino. no meu, assim, a gente não pode botar todo mundo
num balaio de gato, né? Porque eu acho que tem famílias e famílias, né? Sim. Mas pelo que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo, eu trabalhei com jovens há alguns anos e, e o que eu percebo é que está mais atrapalhando do que ajudando, Uhum, sabe? Porque é bem essa questão que o professor falou. Muitas vezes, isso eu vejo assim, principalmente no âmbito, infelizmente, né, não deveria ser, mas eu vejo isso muito no âmbito da igreja mesmo, sabe, do uhum, professor. Porque o que que acontece? A gente percebe assim que os casais eles vêm com essa cultura muito fechada, não sei se é isso, mas uma cultura uhum, muito fechada assim nessa questão sexual, né? uhum, E acabam criando seus filhos ou induzindo essa cultura assim que tudo é pecado, que nada pode, que tudo é sujo, que não é uhum, lícito, né? E em vez de trazer uma linguagem, não digo que seja aberta, mas esclarecedora, né? uhum, E eles acabam, às vezes, até inibindo o filho ou a filha a perguntar sobre, né? Como que se ele fosse só em pensar no assunto como se ele fosse visto como um impuro, sabe? Uma coisa assim meia fora do normal, sabe? Isso acaba, eu vejo assim que isso acaba também retardando algumas fases na vida do adolescente, inclusive do jovem. É meio que eu vejo assim muitos meninos meio que sendo castrados nessa questão assim de se tornar adulto, sabe? Eles uhum, querem investir numa relação muitas vezes, mas eles têm medo do que a família vai pensar, do que a mãe vai pensar, do que o pai vai achar, né, do uhum, que a sociedade como um todo, né, que ele está inserido. E isso é muito ruim, porque atrasa algumas fases, né? uhum, E de repente famílias que poderiam já estar mais maduros, né? uhum, Eu vejo assim que eles ainda estão tipo assim jovens com 28, 22 anos que poderiam estar com uma uhum. cabeça mais madura. Eu percebo que Sim, ainda estão na fase ali dos 14, 15 anos, né? Isso sim, é muito ruim na minha visão, né? sim, ok. Obrigado, André. Quem mais gostaria de falar sobre como vocês veem a Ô, família Joel, e a questão da sexualidade? Só um pouquinho, vou pegar meu casaquinho. Pode falar, Eli. tá frio aí? Tá, mais ou menos. Não frio, mas o frio está chegando. Olha, eu creio que a família, o que a família tem feito de complicado na sexualidade dos filhos, tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo e com a sociedade que nós estamos inseridos. Existem muitos fatores externos que estão obrigando a família a tomar posições que são complicadas. Por exemplo, na castração do filho, existem riscos hoje em dia que não tinha antigamente. E Uhum, esses riscos, eles fazem com que nós tenhamos mais receio e, e acabamos passando os nossos receios, os nossos medos legítimos, a gente acaba passando para os nossos filhos. Isso faz com que a maturidade deles, no aspecto geral e até mesmo no sexual, fique um pouco atrasada. Então, acho que uhum, tem dois aspectos familiar. Um é a família problemática, a família que tanto no sentido ou muito repressor ou muito liberal também, porque o liberal uhum, também é bom. Eu conheço casos de famílias que deixaram para adolescente de 13, 14 anos tomar decisão sobre a vida sexual e foi uma tragédia. uhum, Então, assim, eu acho que o problema, uma problemática familiar, tanto na repressão quanto no liberalismo excessivo, existe. Mas muitos dos problemas que nós temos hoje em dia, eles acabam passando pela sociedade que a gente vive, uma sociedade castradora, uma sociedade de, de elevar as coisas num nível que não deveria ser, de inversão de valores e aí por diante. É o que eu penso. Eu acho que tem as duas situações, mas eu vejo que muitos dos problemas
muitos problemas familiares, eu diria hoje 70%, 15%, 20, 30% eu diria que estão ou, ou na repressão ou no liberalismo. E os Uhum. outros 70% são famílias que até querem acertar, mas erram em função da sociedade que a gente vive, o ambiente que nós estamos vivendo, uma sociedade muito líquida, umas ideias muito invertidas, uma inversão das coisas, e eu acredito que acaba que os pais eles estão se perdendo nesse mar de lama. Então, por um lado, a André colocou na repressão, o Eli colocou num extremo está a repressão, no outro está o liberalismo. Então, veja bem, tem pais que o filho fica jovem, arruma uma namorada e já troca a cama de solteiro para cama de casal, né? O que que nisso é bom, o que que não é tão bom, né? Porque aí vem, olha só, se um dos pontos que eu acabei de colocar dentro da visão sistêmica, a sexualidade serve para seccionar, né? Então, o casal quer privacidade. Então, eles têm o desejo sexual, né? Entra nessa fase, eles têm que ter privacidade para ter sua relação sexual. Para ter privacidade, eu tenho que ter minha casa. Então, essa secção é o ir embora de casa, né? Porque lá no ambiente restrito do casal, eles vão desenvolver a sua sexualidade. E muitas vezes existem indivíduos que acabam. E eu atendi um casal, eu estou acompanhando um casal que me trouxeram isso, né? Aí veio começa a ter relação sexual na casa dos pais, muitas vezes até meio escondido. Então, para que isso não seja interrompido, que tipo de comportamento sexual esse casal de jovenzinhos vai ter? Tem que ser rápido. E ali pode desenvolver uma disfunção sexual no homem que é chamada ejaculação precoce, né? Então, existem questões biológicas, fisiológicas e questões do relacionamento, questões emocionais, tá? E a gente precisa entender. Então, como encontrar o equilíbrio? Ele falou da sociedade líquida. A Olimpíada lá de Madrid, da França, ela trouxe toda essa questão, né? Da sexualidade, homem lutando com mulher, toda essa confusão que a sociedade está imersa, né? Então, veja bem, nós, enquanto terapeutas, nós precisamos colocar algumas questões. Aí, eu acho que eu já falei para você essa história, me desculpe se eu, né, falar de novo, mas não sei se falei, que eu falo tanto, né, em tantos lugares, às vezes a gente confunde. Mas veja bem, a mãe incomodada que o filho não crescia, só tinha idade, não crescia. 25 anos, não mais, quase 30 anos, adolescente, né? E aí a mãe traz essa coisa, porque ele não tem responsabilidade, não tem compromisso de adulto, ele parece um adolescente, né? E aí coloca, mas os pais proporcionavam cama, mesa e banho, de grátis, né? E aí, ouvindo todo esse discurso, eu perguntei para a mãe, a senhora gostaria de saber o que que eu faria no lugar do teu filho? E eles acham que a gente é iluminado, né? Que a nossa bola de cristal que eu tenho ali, ela funciona. Daí ela disse, sim, doutor, o senhor pode falar o que o senhor faria se o senhor fosse o meu filho. E eu disse para ela, eu ia fazer a mesma coisa que ele faz. Só sendo um retardado para largar cama, mesa e banho de primeira para ir pagar aluguel, pagar condomínio, ter que pagar internet, ter que comprar comida, ter que fazer sua própria comida.
Vai embora, só se seu filho for desmiolado, ele vai embora de casa. Se ele tem tudo, né? Aí, há pouco tempo eu atendi o último casal que eu atendi aqui no meu consultório, às 5 horas. A mãe, ai, eu tô cansada, porque eles nem em restaurante querem comer, né? Só que são 3 adolescentes, um de 20 lá vai pedradas, um de quase 30 e outro adolescente passou dos 30. Então, a mãe reclamando, ai, porque daí, agora, porque, Joel, a minha comida é maravilhosa. Aí eu disse, pois é, se a tua comida é tão boa, teus filhos só vão sair de casa se eles forem muito besta, né? Se vocês dois dão uma vida 5 estrelas para eles em casa, eles não vão embora, né? Estão cobrando pensão deles, eles ainda não conseguem pagar. Pega o salário que eles têm e pega uma parte para pagar pensão. E é assim que a gente vai independizando o filho, né? Eu quero usar o carro, ok, não tem condições de ter um carro, vai lá no posto, enche o tanque de gasolina com o teu dinheiro, eu te empresto o meu carro. Mas tem pais que não fazem isso, não fazem isso, né? Como que ele vai crescer? Como que ele vai crescer, tá? Vamos lá. Então, a primeira função do sexo é seccionar. Então, na nossa visão sistêmica, é cortar o cordão umbilical da família de origem, porque é lá no recôndito do seu lar, na intimidade e na privacidade desse casal que eles vão construir sua vida sexual. Então, separar da família, né? Berman e Hoff, falaram, eles consideram que a sexualidade constitui uma força organizadora na vida do casal, capacitando-os a se desligarem de suas famílias de origem para formar uma díade e comprovar aos seus pais e seus filhos que são adultos, tá? Sendo o sexo uma força unificadora ao permitir que uma nova família se desenvolva fora das suas famílias de origem. Segundo ponto, segunda função da sexualidade, unir. O sexo, então, agora parte da vida do indivíduo adulto, faz uma união com uma outra pessoa, vínculo. Ao mesmo tempo que o sexo desliga o indivíduo da dependência emocional da família de origem, provando que agora ele é adulto, ele também une o indivíduo a outra pessoa, e juntos eles iniciarão sua própria família, tá? Terceiro ponto e função da sexualidade, continuação da espécie. Ele tem a função de procriar, de dar continuidade à vida, de dar continuidade à família e também continuar o ciclo vital biológico do ser que nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Então, essa função de continuação, de procriação. Aí tem o sacro da sexualidade. Porque muitas vezes com tantas informações distorcidas da sexualidade, né, que a própria sociedade traz e que acaba embaralhando a cabeça dos jovens, dos adolescentes, né? O que acontece? Esta sociedade, eu agora me perdi o que eu estava construindo. Quem que me ajuda aí? O que eu estava colocando ali? Eu fui ler aqui o chat e acabei... a questão... Peraí, deixa eu abrir aqui o slide. Função da reprodução.
de dar continuidade à vida. Ah, peraí que depois eu lembro o que eu ia falar. Se você quiser me dar uma dica do que eu me distraí lendo aqui a coisa do chat. Tá. Então, sexo tem função de procriação, de dar continuidade à vida, dar continuidade à família, também continuar o ciclo vital biológico do ser que nasce, cresce, reproduz e morre. E a quarta função do sexo é o prazer. Por muito tempo, o sexo foi visto como forma apenas de procriação, mas o sexo também é forma de prazer. Ele é intuitivo, biológico, mas também é o elo emocional. E ele pode e deve ser prazeroso para si e para a parceira, né? Ok, então, agora nós vamos ver a questão da satisfação sexual. Então, por exemplo, gente, essa questão do prazer, ela, ela está cheia de subjetividade também, tá? Então, são dessas experiências que o casal vai construindo sua vida sexual, tá? A satisfação sexual é a base de uma relação sólida, ou é a consequência, ou as duas se realimentam, tá? Satisfação sexual e relacionamento. O que que uma coisa tem a ver com a outra, tá? A gente vai voltar ali. A comunicação na sexualidade, na satisfação sexual. Então, o Johnson, ele diz que estratégias de comunicação emocional e sexual ajudarão a aumentar a intimidade do casal e a satisfação conjugal. Então, a comunicação é algo fundamental, tá? O casal precisa se comunicar na sua intimidade. E cada um tem a sua forma, tá? Outro dia eu ouvi uma palestrante falando que se fala muita bobagem. Essas palestras de sexo se ouve muita bobagem. Ela disse que, então, era para pegar um abacate e botar num lugar, quando tivesse afim, tirava o abacate, botava, né, num lugar onde o outro ia ver, e ele estava querendo se comunicar, dizendo que ele estava com desejo sexual, queria um intercurso sexual com um cônjuge, né? Ok, se funcionar o abacate, tá tudo certo, né? Mas existe muitas maneiras, né? E quando a gente entrar aqui na nossa aula, na questão da neurociência, é muito interessante a gente entender essa questão. Ô, Johnny, Oi, e se um dos dois tiver afim e não tiver abacate em casa? pois é, né? Esse que é o problema. O palestrante sugeriu um abacate. E se não é época do abacate, faz o quê? Coloca a banana. A banana, pois é. É usada a sua subjetividade, né? Então, olha só, a satisfação no feminino e no masculino. A satisfação sexual tem efeito positivo para homens e para mulheres, mesmo que o sexo tenha significados diferentes para ambos. E agora nós vamos ver as diferenças, né, entre homens e mulheres. Olha só. A ativação cerebral, agora nós entramos numa questão de estudos da neurociência, tá? A ativação cerebral frente a um estímulo sexual. Homem tem estímulo rápido, mulher não, tá? Então, aqui nós vemos o A, o hipotálamo, o B, a amígdala, tá? Então, ó, como a amígdala, vocês estão enxergando a primeiro quadrante à direita, lá em cima, na sua direita, que ali é uma ressonância magnética que mostra o tanto de estímulo da amígdala que uma relação sexual pode produzir no homem. Vamos descer e olhar
a mulher. Olha o B, os dois B que estão ali. Tem alguma atividade? Aqui embaixo à direita. Tem atividade na amígdala da mulher? Por que isso? Será que a mulher, então, não tem o estímulo sexual? Tem sim, gente, só que é em outro lugar, é diferente. Vamos aqui, ó. Diferença cerebral entre homem e mulher. Ele só pensa naquilo, né? Então, as pesquisas mostram que homens e mulheres têm áreas diferentes do cérebro ativadas por um estímulo sexual. Nos homens, há alto índice de ativação da amígdala cerebral e do hipotálamo, estruturas que controlam a emoção e a motivação. Tá? A mesma cena erótica provoca no cérebro das mulheres outro tipo de relação. E são pesquisas da neurociência. Reside aí boa parte das incompreensões e insatisfações mútuas dos casais na cama. Agora vamos ver por que o homem, quando tem um estímulo sexual, a amígdala dele é estimulada e a mulher não. Então, olha só, o homem, no desejo sexual, ele estimula a amígdala, tá? Então, vamos lá. A mulher só consegue ativar o centro do prazer se a amígdala, que é o centro do medo e da ansiedade, estiver desativada. E aí isso vai responder por que que o comportamento sexual do homem é diferente do comportamento sexual da mulher. A desativação da amígdala cerebral demora tempo. Então, olha só, a mesma estrutura do cérebro, que é a amígdala, para o homem, para que o relacionamento sexual seja prazeroso, satisfatório e funcione bem, no homem, a amígdala, que é o centro do medo e da ansiedade, tem que estar desativada. No homem, ela ativa, tem que estar ativada. E na mulher, desativada. E aí vai responder sobre o comportamento sexual de homens e mulheres. Aborrecimento, olha como a mulher se comporta. Então, ela tem que estar num ambiente seguro, sem medo e sem ansiedade. O homem, medo e ansiedade estimula a questão da sexualidade, porque é a ativação da amígdala, que é o centro do medo e da ansiedade. Aborrecimentos impedem a desativação da amígdala. Então, veja bem, por que que a mulher tem essas características, né? Então, a mulher precisa de segurança para ela estar bem na relação sexual. Já o homem, não. Por isso que o homem é dado mais a aventuras, né? A maioria, por exemplo, a fantasia do homem, né, muitas vezes induz a ter relações sexuais no elevador, em lugares assim que alguém pode até pegar o casal, né? Já a mulher, não. Mulher não funciona direito essa questão, tá? Vamos lá. O homem... daí entra uma outra questão aqui, gente. Se a área do medo e da ansiedade é ativada, tá? Quando o homem está mais ansioso, ele tem um desejo sexual e uma necessidade muitas vezes maior. Já quando a mulher está ansiosa, ela não quer sexo. O homem, por que que então muitas vezes o homem, né, ele gosta de fazer sexo e o sexo acalma ele? Porque a amígdala está ativada, que é a ansiedade. Então, o homem muitas vezes faz sexo para diminuir o seu nível de ansiedade. E muitas vezes, quanto mais ansioso ele tiver, mais vontade e ele vai sentir que vai fazer bem para ele ter uma relação sexual. Na mulher, é bem o contrário, tá? O homem, a ativação da amígdala aumenta a excitação sexual, já vimos. A intimidade provoca liberação da ocitocina, que acalma a atividade da amígdala. Então, olha só.
A ocitocina acalma a amígdala. Então, no homem, no transcurso da sexualidade, tá? O corpo produz mais ocitocina, que vai acalmar a atividade da amígdala. Então, ele vai ficar menos ansioso, né? E isso vai de encontro, né, com as questões e as necessidades do homem. Homem. Então, o que que o homem precisa fazer para que a mulher se sinta amada, segura, né? Trazer flores, chocolates, palavras doces, realmente funcionam, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando o casal está brigado, a mulher não quer saber muito de relação sexual, já o homem quer, né? Então, a encrenca funciona como um estímulo, né, para muitos homens. Ocitocina é chamado o hormônio do amor, porque é liberado durante o ato sexual e o beijo. Está relacionado às ações de confiança e cooperação. Estudo realizado na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O hormônio era responsável pelo comportamento monogâmico entre as ratazanas. O que eles fizeram nesse estudo? Eles injetaram hormônios em ratos. Os ratos não são monogâmicos, tá? E eles descobriram que a ocitocina injetada nos ratos dava a eles um comportamento mais monogâmico, que os ratinhos que eram injetados ocitocina, eles procuravam mais vezes a mesma ratinha para ter um intercurso sexual. E que isso não é o comportamento monogâmico não é atribuído a essa espécie. Então, trazendo para o universo, né, do homem, a ocitocina, ela ajuda a construir relacionamentos. Então, aí uma das funções do intercurso sexual do casal, ele trazer mais segurança, né? Ele trazer um ambiente de mais diálogo. Então, a ocitocina traz, e comportamento monogâmico, tá? Vamos lá. Ainda sobre a ocitocina, deixa eu passar aqui. Ó, pesquisas com ocitocina, tá? Que é esse neurotransmissor. Este hormônio tem a capacidade de ajustar os relacionamentos e a intimidade. Também pode auxiliar nos transtornos de estresse pós-traumático, da ansiedade, bem como melhorar as habilidades da relação do casal. Então, aqui entra, gente, a questão do sexo como união, tá? Agora eu trago aqui uma pesquisa que a Universidade de São Paulo trouxe sobre sexualidade humana, tá? Essa pesquisa chamada Mosaico 2.0, que é um programa de estudos da sexualidade no ProSex, Departamento ProSex, do Instituto de Psiquiatria, tá? E aí, do Hospital das Clínicas de São Paulo, eles entrevistaram 3 mil pessoas, participaram desta experiência dessa pesquisa, tá? E as pessoas foram divididas entre 18 e 70 anos, tá? E foram divididas em 5 faixas. 5 regiões metropolitanas foram pesquisadas: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Porto Alegre, Distrito Federal. E agora nós vamos ver o resultado dessa pesquisa, né? Aqui, ó, por exemplo, bem à direita de vocês, né? Preocupações sobre o sexo, tá? Homens, temor de não satisfazer a parceira. E as mulheres, a principal preocupação é a possibilidade de contrair doenças. Isso dentro das relações
fora, né, de uma monogamia, tá? Daí essa pesquisa trouxe frequência de vontade de fazer sexo. O amarelo é a mulher e o gráfico marrom referente aos homens. Algumas vezes por semana, que é a frequência de vontade, que aqui eles vão avaliar o desejo, né, de fazer sexo. A maioria das mulheres, 53%, disseram que algumas vezes por semana tem vontade de fazer sexo. Já só 40% dos homens falaram que esse desejo só ocorre algumas vezes na semana. Algumas vezes no mês, 17% das mulheres e 4,8% dos homens. Tá? Uma vez todos os dias. Agora o gráfico se inverte aqui. Uma vez todos os dias. Só 15% das mulheres disseram que têm vontade, o desejo sexual, uma vez todo dia, uma vez por dia, né? Já 28% dos homens disseram que têm vontade de fazer sexo todos os dias, tá? 28%. Várias vezes por dia, 10% das mulheres e 26% dos homens têm vontade de fazer sexo, têm o desejo sexual todos os dias, tá? Então, vamos seguir aqui. Outra pergunta que eles fizeram para o casal, né? A importância do sexo na vida de mulheres e de homens. Amarelo é o gráfico das mulheres, marrom é o gráfico dos homens. É tão importante quanto ter fonte de renda segura. Quem respondeu? Qual foi a maioria né? Qual foi o gênero que mais afirmou isso, que associou sexualidade à segurança? Quem foram? As mulheres. 40% das mulheres disseram, mais do que os 37% dos homens. Tão importante quanto respirar. 31% das mulheres disseram que é tão importante como respirar, e 42% dos homens que falaram que o sexo é tão importante quanto respirar, né? Tão importante quanto tirar férias todos os anos. Olha, a maioria das mulheres associou sexualidade a esse momento de férias. E bem menos homens responderam associar a sexualidade a tirar férias. Por isso tem muito homem que não gosta de tirar férias, né? Então, agora uma outra questão que eles colocaram nessa pesquisa. A importância do sexo para a harmonia do casal. Olha só, 55% das mulheres disseram que geralmente é importante. 41% dos homens disseram que é importantíssimo, tá? O sexo para harmonizar a vida conjugal. Então, os homens deram uma ênfase, as mulheres deram uma ênfase maior, associando sexualidade e harmonia no casamento. E uma quantidade menor de homens. Agora, vamos lá. Seguindo. 42%... desculpe, gente, olha só. Vamos lá, eu estou lendo errado. À esquerda de vocês são as respostas das mulheres. E à direita de vocês são a resposta dos homens. Então, geralmente importante, a maioria das mulheres respondeu que é geralmente importante. Porém, apenas 47% dos homens falaram que o sexo geralmente é importante. Bom, importantíssimo, prioridade. 41% das mulheres disseram que é prioridade na harmonia do casamento e já 48% dos homens disseram que isso é importante para a harmonia do casal, mais do que as mulheres atribuíram. Pouco importante, né? Aí aqui são questões menos relevantes, tá?
Então, tudo isso mostra que o sexo é importante para ambos os membros da conjugalidade, porém tem conotações diferentes. E agora nós vamos ver a diferença na curva do orgasmo, tá? Diferença na curva do orgasmo, masculino e feminino. Olha, as diferenças de gênero, tá? Aqui os dois gráficos mostram, né? Mas esse da esquerda, que é o marronzinho mais apagadinho, ele vai mostrar. Então, aqui tá as fases do desejo sexual. Desejo, platô, o orgasmo e a resolução, tá? Então, esse gráfico mais escurinho, ele é o gráfico dos homens, tá? Então, aqui nós vamos ver a curva do orgasmo do homem e da mulher. E aí nós vamos ver diferenças. Olha só. Partindo do início do desejo, o homem se excita muito nessa primeira fase, muito mais do que a mulher, que faz aqui uma ascendente, né, mais tranquila, né? Então, aqui se dá essa fase, que o desejo do homem, esse estímulo é mais rápido no homem do que na mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é estimulada com a mistura de uma quantidade de substâncias neurotransmissoras muito maior, de hormônios, né? E substâncias neurotransmissoras maior do que o homem. Então, é uma mistura mais complexa. O homem está baseado muito na testosterona, tá? Então, por exemplo, o homem ele tem muito mais testosterona que a mulher, tá? Mas a mulher precisa também ter um pouco de testosterona, tá? E aí, depois, o homem tem uma excitação rápida, a mulher vai indo mais devagar, mas depois eles se encontram aqui, ó, no momento do orgasmo, tá? Que vai subir, que daí aqui já existe a penetração, tá? Aqui eles se encontram. Um pouco antes do orgasmo, a excitação se encontra. E eles sobem, né, juntos até chegar lá na ponta extrema aqui desse gráfico, onde tem orgasmo. Tá, Joel? Isso significa que a relação sexual tem que ter orgasmo simultâneo, o homem e a mulher? Não. Quando conseguem, é maravilhoso, mas não é em todas as relações sexuais que um casal consegue, e nem todo mundo que consegue ter o orgasmo no mesmo tempo. Tá? E aí, gente, por isso que é importante a comunicação. Não adianta fingir orgasmo. Tem muita mulher que finge orgasmo para que o marido se satisfaça logo e acabe logo a brincadeira, né? Olha só, daí nós estamos aqui vendo o estímulo sexual. Daí tem o orgasmo. O homem, o desejo, ele cai, o estímulo cai bem rápido, tá? Já a mulher fica num patamar intermediário de excitação. E é por isso que ela pode ter um outro orgasmo muito mais rápido do que o homem, o seu parceiro, tá? Então, aqui mostra em minutos. Um relacionamento sexual, por exemplo, de 25 minutos. Eles partem, né, do zero ali, que é o desejo, o homem sobe rápido, chega no platô, a mulher vai mais devagar, em função da bioquímica hormonal, né? Depois vai subindo, subindo, e agora a curva é bem parecida. A subida para ter o orgasmo é bem parecida, tá? E depois o homem cai de uma maneira vertiginosa o estímulo, né? A excitação, e a mulher mais tranquila, tá? Então,
Aí foi se pesquisar o tempo da relação sexual. E aí esse psicólogo, Brennan, né, da Universidade de Queensland, na Austrália, ele fez um estudo, né, um estudo mais recente sobre o assunto e concluiu que o tempo médio de uma relação da penetração até a ejaculação, o tempo médio é de 5,4 minutos. Isso nós estamos falando de penetração. Tá? E esse estudo foi um estudo de revisão bibliográfica. O que esse psicólogo fez? Ele buscou todos os estudos e comparou, e aí ele fez um dado estatístico que chegou a essa média aqui, de em torno de 5,4 minutos, tá? E aí tem gente com a lorota que diz que fica na penetração 10, 15 minutos, né? Mas aqui a pesquisa mostra que é em torno de 5,4 minutos. Homens de 18 a 30 anos tiveram em média penetração de 6,5 minutos. Já naqueles com mais de 51 anos, esse tempo caiu para 4,3 minutos. E aqui a gente vê uma diferença de gênero e a diferença da idade também. Ela entra junto na conta, tá? A questão da idade também entra na conta. Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Aqui é 8h45 até 8h45. E aí nós vamos voltar, ok? Eu vou pausar aqui a gravação. Vocês me lembram depois